Adorarmos o nome do Senhor, né? E agora o momento da meditação da sua palavra, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 13, perdão, no capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hoje o apóstolo Paulo, hoje o pastor Felipe esteve pregando aqui sobre Tessalonicenses, mas não necessariamente sobre esses versículos que nós vamos estar lendo aqui, mas ele estava falando acerca dos meios de graça, e os meios de graça, nós estamos aqui diante de um deles, que é a palavra de Deus. Os outros, os sacramentos, que é a celebração da ceia, do batismo. E vamos aqui a leitura da palavra de Deus. Todo mundo achou? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque estamos na tua casa, te louvamos porque estamos diante do Senhor, te louvamos porque estamos diante da tua santa e maravilhosa palavra. E nesse momento, Senhor, eu humildemente quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, que o Senhor possa nos olhar segundo a tua misericórdia, nos perdoa, nos renova nessa noite. Senhor, aplica a tua palavra a cada coração. Senhor, que cada coração possa ser renovado pela tua palavra. Eu de mim mesmo nada tenho para oferecer, mas eu clamo a ti, pelo teu Santo Espírito, que toque no coração do meu irmão, da minha irmã, de alguém que possa estar assistindo através dessa gravação. Ó Deus, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa falar em cada coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Esse texto, hoje pela manhã, como eu disse, o pastor Felipe estava falando acerca dos Tessalonicenses como sendo um povo que acatou a palavra, não sendo como a palavra do apóstolo Paulo, mas sim a palavra de Deus, que é assim que ela deve ser acatada, como sendo como ela é a palavra de Deus, né? E a maneira que eles eram modelos de fé e de procedimento, mas aqui, particularmente, o apóstolo está chamando a atenção de algo para aquela igreja e para todos nós, de todos os tempos, para toda a igreja de Cristo. Ele fala aqui acerca de não ignorarmos a verdade a respeito dos que dormem, aqueles que partem. Porque hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, parabéns a todas as mães, alegria para os filhos que têm suas mães próximas, né? Mas tem filhos como eu que não tenho a minha mãe,
né? E eu lembro que eu era adolescente, sou filho único, adolescente, na época eu recém-convertido, e eu falando com a minha mãe, querendo ouvir algo dela que eu pudesse guardar no meu coração para sempre. E eu falei para ela: mãe, se um dia a senhora morrer, eu só tenho a senhora, eu não tenho irmão. E ela falou para mim: meu filho, você tem Jesus. Glória a Deus. E eu estava começando na minha caminhada de fé, e minha mãe falou algo que hoje conforta o meu coração: você tem Jesus. E não existe nada melhor do que nós termos Jesus no nosso coração. Não existe nada melhor do que nós termos esse conforto, porque Ele nos conforta diante da ausência. E aí, um dia minha mãe partiu para o Senhor, em casa, fazendo café. De repente teve uma dor súbita, um infarto agudo do miocárdio, e ela partiu. E eu fiquei confortado, porque eu sabia que ela tinha partido no Senhor. Ela tinha partido confiando, tendo uma viva esperança. E o tema dessa mensagem hoje é a verdadeira esperança. Nós lemos aqui nesse texto o apóstolo Paulo recomendando que a igreja que acolheu a palavra, que a igreja que crê em Jesus Cristo, que a igreja que acolheu o evangelho, não agisse como aqueles que não têm esperança diante dos seus mortos, mas agisse de uma outra forma. Ele fala: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. E aí imagine isso, irmãos, não ter esperança. Não ter esperança é uma coisa terrível. Não ter esperança é sinônimo de não ter um propósito, é sinônimo de não ter uma razão, é sinônimo de não ter uma motivação, é sinônimo de que um dia após o outro não faz diferença nenhuma quando alguém não tem esperança. E aí, quando nós vamos no velório de alguém que parte, um ente querido, e os que estão à volta não têm nenhuma esperança, é algo terrível, é algo tremendo, é algo que nós não sabemos nem o que falar para aquelas pessoas, porque alguém partiu, mas aquele alguém que partiu negou a esperança, ou nunca ouviu falar da esperança. Eu tenho para mim, irmãos, eu creio que as pessoas do nosso tempo, hoje, só não abraçam a verdadeira esperança se elas não quiserem ouvir, porque isso acontece na rua. Quem está evangelizando já tem visto. A gente vai dar um folheto para uma pessoa e a pessoa faz o quê? Ah, não, estou com pressa, desculpe, não quer, não sabe o que está rejeitando, ela não sabe o que está rejeitando, mas nós fomos um momento ali de oportunidade. Outros momentos de oportunidade pode surgir ou não para aquelas pessoas, e assim para todos nós. E aqui o apóstolo falando para a igreja, para que a igreja não haja como se não tivesse esperança. E aí eu fui ver o significado. Todos nós temos uma ideia do que é esperança, né? Um sentimento subjetivo. Como subjetivo? Alguém consegue tocar na esperança? Então é algo subjetivo, não é algo em que nós possamos tocar. Mas todos nós temos uma ideia, se alguém perguntasse o que é esperança para você. Aí eu fui ver no dicionário: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Sentimento de alguém
que vê como possível a realização do que se deseja. Confiança em coisa boa, fé, expectativa, espera, aguardo, indica o ato de quem espera alguma coisa, pode ser sinônimo de confiança. E aí nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo está falando de um tipo de esperança, mas é uma esperança diferente da esperança que existe nesse mundo. Se você sair por aí fazendo uma pesquisa, perguntando para as pessoas, você tem esperança de dias melhores? Nós vamos ouvir das mais diversas respostas. Alguém acreditando que vai acertar aí numa loteria dessa aí, que eu não sei nem qual, numa bet dessa da vida, que aposta. Alguém achando que vai apostar e que vai ganhar alguma coisa, apostando. Alguém achando que alguma coisa boa vai acontecer, e quem tem uma expectativa de que algo bom vai acontecer, nada de errado nisso. Mas quantas são as pessoas que têm uma expectativa, uma esperança em algo que não vai se concretizar, em algo que é falho, em algo que não vai trazer o resultado verdadeiro e legítimo? Nós estamos falando não da esperança que está aqui na palavra de Deus, mas da esperança vã que o mundo tem. O mundo está com pressa de faturar, de ganhar, de construir, de produzir. Mas o diácono estava aqui orando para que a igreja estivesse preparada, esteja preparada quando Jesus voltar. Como aquelas virgens prudentes, à espera do noivo. Mas a esperança desse mundo, muitas vezes, é uma esperança vã. É uma esperança de algo que muitas vezes frustra. Tem gente que espera no governante. O governante tal, se ele entrar, vai modificar tudo. E aí a pessoa se agarra naquilo. Outros acham, agora vai chegar a minha aposentadoria e aí eu vou ficar bem tranquilo. De repente o governante frustra, a aposentadoria vem, mas com ela vem uma enfermidade que não deixa a pessoa desfrutar, ou antes disso ela parte dessa vida. Mas, irmão, que tanta catástrofe é essa que você está falando? Mas a esperança vazia e vã desse mundo é diferente da esperança real e verdadeira que Deus nos oferece na sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Dê um pulinho agora em 1 Pedro. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 24. 1 Pedro 1, 24. Todo mundo achou? Amém? Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Olha aqui algo que não vai passar. Olha aqui algo que permanece para sempre. Olha aqui algo que vale a pena você edificar a sua vida como prudente construtor, porque quem observa essa palavra, como disse Jesus, edifica a sua vida na rocha. O evangelho que é boas novas. Aqui o apóstolo Pedro está trazendo à luz um texto, está reproduzindo um texto de Isaías 40, de 6 a 9, que fala justamente sobre isso. Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva.
a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. Quem? Que palavra? O evangelho que foi anunciado. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E quando você abre o sermão lá de Mateus 24, você vê que tudo está se cumprindo, que a palavra de Deus está se cumprindo. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens seriam amantes do mal, avarentos, voltados para si próprio. E nós vemos cada vez mais pessoas se voltando para uma falsa esperança, para um engano. E a verdadeira esperança é a palavra de Deus. Dê um pulo agora em Isaías. Vamos ler alguns textos. Isaías 55. Isaías 55, do versículo 8 ao versículo 11. Isaías 55, do versículo 8 ao versículo 11. Eu vou ler para vocês. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não volta, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde e a faça brotar para dar a semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos traz a verdadeira esperança. A palavra de Deus, ela nos traz a certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo fala para a igreja, para um consolar os outros, com a esperança de quê? Da vida eterna. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá, e aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Essa é a verdadeira esperança da igreja. Essa é a esperança. O texto que eu li está em João 11, 20, o texto que eu acabei de citar está em João 11, 25 e 26. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E ele nos garante a vida eterna. Aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, nós que somos de Cristo, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que cremos na palavra de Deus, nós temos que ter por certo que existe um conforto, existe um consolo eterno para nós. Existe uma caminhada, sim, uma caminhada que vão trazer alguns percalços na nossa vida. Por exemplo, algumas dificuldades que o cristão vai passar. Não significa que porque nós temos a esperança, igual eu vi uma gravação aí há pouco, de alguém que falava só confissão positiva, achando que falando só coisas positivas, vão ter uma vida tranquila, uma vida sem nenhum percalço. E aí eu gostaria de saber o que essas pessoas fazem com esse texto de 2 Coríntios, abre aí por favor, 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios 4,
versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Nós temos esperança em Cristo, mas olha o que diz: os que têm esperança também passam por isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Em algumas traduções está: somos atribulados, né? Aqui está exatamente isso, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Atribulados, como assim? Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora, falarmos isso de maneira decorada é muito simples. Mas quando vier a tribulação, lembra que você leu lá e concordou com o apóstolo Paulo: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Se o viver para você é Cristo, então você pode ser até atribulado, mas você não vai ser angustiado. A angústia não é algo que pertence ao cristão, porque o cristão tem a paz que excede todo entendimento. É uma paz que compensa toda a tribulação, é uma paz que compensa toda a luta, toda a dificuldade. Você está lá sofrendo, igual Paulo e Silas estavam aprisionados num calabouço fétido. Imagina esses botequins que tem por aí, que os homens principalmente, porque as mulheres não vão nem lá, num mictório, num banheiro daquele, já tem um cheiro fétido. Imagina uma prisão, num calabouço, num lugar que não bate nem o sol, e eles acorrentados lá, presos. O que eles faziam? Eles louvavam e adoravam a Deus. Atribulados sim, porém não angustiados. Eles ficaram até perplexos. Perplexos, por quê? O que é a perplexidade? É uma coisa que você é tomado por um sentimento que você não sabe exatamente por que aquilo está acontecendo. Você é perplexo. Você está perplexo. A perplexidade é algo que pode acontecer conosco, né? Mas o desânimo não. Desanimado, o cristão desanimado, o cristão não pode estar desanimado. Como assim? Você pode estar até perplexo. Se alguém falar: você está desanimado? Não, eu estou perplexo. Desanimado não, porque o Senhor é a minha força. Ele vai me dar energia, Ele vai me dar o que eu preciso. O Espírito Santo habita em mim, e eu creio que o meu Redentor vive, e Ele voltará para me buscar. Essa leve, momentânea tribulação produzirá algo maravilhoso no futuro, num futuro de glória. O apóstolo Paulo, apesar de estar sofrendo, estar na luta, ele é perseguido, mas ele sabia, ele estava perplexo, mas ele não estava desanimado. Ele era perseguido, mas ele sabia com quem podia contar. O cristão pode ser perseguido, mas ele sabe que pode confiar em Deus. Em Deus, o nosso Redentor vive e reina, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A verdadeira esperança. Você está esperando quem? A manifestação do anticristo ou Cristo? Está esperando uma morada no céu ou um buraco no chão? Nós não esperamos um buraco no chão, esperamos uma morada no céu. Nós não estamos preocupados com a manifestação do anticristo, nós esperamos a volta de Cristo. E o cristão vive pela fé, de fé em fé. Então, perseguido, porém não abandonados. Alguém pode até tentar puxar o teu tapete, né? Por mais que você seja equilibrista, puxou o tapete, você vai cair.
Aqui diz, ó, derrubados. Alguém pode te derrubar, mas jamais vai te destruir. Você não vai ficar prostrado. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aí ele vai nos erguer, ele vai nos ajudar a caminhar de fé em fé. Ele vai nos ajudar a viver pela fé. Então, essa coisa de confissão positiva não vai afastar o problema. Não vai. A própria Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo que tem algum louvor, que tem boa fama. Nisso pensai. Isso é saudável. Você tem que ter pensamentos saudáveis. Mas não é pela confissão positiva. Lógico, você não vai ser igual aquela hiena que tinha um filme, que era um desenho animado, que ele chutava a lata, falava assim, ó dia, ó azar, né? Que achava que tudo que acontecia, ele... Oi? É isso aí, o irmão fez direitinho aí, é verdade. Então tem gente que vive reclamando de tudo, não é isso também, mas a gente sabendo que os altos e baixos vão acontecer, né? Mas quando vem a dificuldade, ela tem um propósito. Nossas tribulações e lutas são para nós consolarmos. Como assim, irmão? Para com isso, me diz como é que é isso aí. Você está em 2 Coríntios, volta aí um pouquinho. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Todo mundo achou? Amém. Falta eu. Vamos lá. Versículo 1. 2 Coríntios 3 e 4, que diz aqui: Bendito seja Deus, né? Bendito seja Deus, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Vou ler aqui que a tradução está diferente. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, nós recebemos o consolo e o conforto de Deus para quê? Para nós consolarmos outros irmãos. E o texto que nós lemos em Tessalonicenses fala o quê? Consolais uns aos outros, com o quê? Com a esperança. Irmão, o seu parente, o seu ente querido partiu com o Senhor. Não esqueça que nós que estamos aqui vivos, de maneira nenhuma, nós vamos preceder aqueles que morreram antes de nós. Quando for ressoada a última trombeta, no momento do arrebatamento em que nós formos nos encontrar com o Senhor, primeiro os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então, irmãos, o que nós temos é uma esperança de vida eterna. É uma esperança de vivermos para sempre com o Senhor. Quando Jesus falou, eu sou. O eu sou, quando Jesus falava eu sou, era um problema para os judeus. Sabe por quê? Porque o judeu não falava eu sou. Porque eu sou é um atributo de Deus. Só que Jesus é Deus. Jesus era o homem Deus falando para os homens. E ele falava, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, para uma multidão que estava atrás dele novamente com fome, esperando que ele multiplicasse os pães novamente. E aí Jesus falou duramente para aquela multidão, vocês estão aqui atrás de mim, porque vocês querem novamente pão. Mas aí ele falou, eu sou, em outras palavras, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o alimento enviado pelo Pai,
para trazer vida eterna para aqueles que ouvirem a palavra dele. Mas uns diziam que ele estava blasfemando, porque ele se afirmava como vindo do céu, da parte de Deus, e quem vê a mim vê ao Pai. E glória a Deus que o Espírito Santo convenceu você e a mim de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a salvação está em Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Aquela multidão que pensou assim, ele não vai multiplicar os pães de novo. Cada um foi para um lado, todo mundo indo embora. E aí ele olha para os seus discípulos, você conhece o texto? Ele olha para os seus discípulos e pergunta, e vós não quereis ir também? Para os 12, ele perguntou. E aí quem pula? Pedro, fala o quê? Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Então, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, o que nós devemos fazer enquanto nós estivermos aqui? Nós devemos esperar confiantemente no Senhor. Nós devemos aguardar no Senhor, sabendo que passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Não tem aquele louvor, eu não sei se o céu desceu ou se eu subi. É o contrário, né? Eu sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? No louvor, eu não sei se eu vou subir ou se Jesus vem, mas eu tenho que estar preparado. Esse é o pensamento da igreja. Eu não sei se eu vou partir antes, se de um momento para o outro, num passada dessa da vida aí, o coração parou, cadê? E aí não tem recurso com advogado, não tem nada. Se partir com o Senhor, vai viver eternamente com Ele. Se partir sem o Senhor, não tem conforto. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, um blasfemava contra ele, um falava tudo contra ele, se tu és o Filho de Deus, salva-te nós e a ti, tira-nos daqui, se tu és o Filho de Deus. O outro ladrão, até um determinado momento, estava embarcando na do ladrão que estava blasfemando, estavam os dois blasfemando, mas de repente um deles teve uma atitude diferente. Uma atitude que fez toda a diferença. Ele mostrou arrependimento nas suas palavras. Ele olhou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, existe um paraíso. Existe a vida eterna. Existe um novo céu e uma nova terra que a igreja vai desfrutar. Essa simples e humilde igreja que está com a porta aberta ali, na verdade, é uma agenciadora do céu. Nós somos embaixadores de Deus. Essa porta humilde aqui, se alguém entrar por essa porta e falar, eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu entrego minha vida a Jesus, eu reconheço que Ele é o Filho de Deus. Se uma pessoa entrar aqui e tiver aquele momento com o Senhor de entrega, aquele momento irresistível de entrega ao Senhor, ele vai encontrar a salvação. Uma igreja simples, uma igreja humilde, mas uma igreja que está baseada na palavra de Deus. Aquela palavra que diz, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. A confiança em Deus é uma confiança verdadeira. É uma confiança em que não vai ter frustração. Jesus Cristo jamais vai nos frustrar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos nele, nós falamos igual o apóstolo Paulo. Ele fala em 2 Coríntios 12:9, quando ele pede a Deus que tire o sinal da carne que ele está, o espinho na carne. Ele ora a Deus e Deus fala para ele, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a graça de Deus
bastou para o apóstolo Paulo, e ele chegou ao ponto de falar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, muitas vezes, vamos ser realistas. Quando está tudo bem, muitas vezes a gente não ora como deveria orar. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem a perseguição, aí nós oramos. É isso que a Bíblia quer dizer. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. No momento que floresce a necessidade na nossa vida, dê glória a Deus, faça igual o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas e injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Os arrogantes, aqueles que falam assim: não, eu resolvo, eu sou um cara inteligente, eu sou uma pessoa inteligente. A Bíblia diz: aquele que está em pé, vê se não cai. O orgulho é o prenúncio da queda. A altivez precede a queda. Mas a pessoa que tem humildade, a humildade precede a honra. Deus quer honrar cada um de nós. Deus quer te dar vitória. Como diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele, louvado seja Deus, ao nosso Deus, aquele que faz além, aquele que nos surpreende, aquele em que nós depositamos a esperança nele e cremos que a nossa esperança não será frustrada. A nossa esperança em Cristo, ela não será frustrada. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15:19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita somente a essa vida, seremos os mais infelizes dos homens. Porque o apóstolo Paulo era um homem que tinha autoridade, poder, ele tinha fama, ele tinha tudo que o mundo pode oferecer a alguém, ele tinha dinheiro, ele tinha condições financeiras, autoridade, tanto é que ele pediu carta para ir nas sinagogas de Damasco, exterminar o povo de Deus, porque ele tinha um zelo da seita que ele seguia, um zelo de religiosidade, até que um dia no caminho de Damasco, naquele dia, em que uma voz fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele deixou de ser Saulo perseguidor, Saulo religioso, para se transformar no apóstolo Paulo, porque Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, e Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E qual é o propósito que Deus tem? E de fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos, nós temos que propagar o nome de Jesus, nós temos que ser a carta lida pelos homens. Os homens têm que olhar para a nossa vida e ver esperança na mensagem que nós transmitimos, na mensagem da nossa vida, na pregação dos nossos lábios. Nós temos que ser instrumento vivo para a glória de Deus. E entre nós temos que consolar uns aos outros. É o que a palavra de Deus diz: consolem uns aos outros com essa palavra, a palavra da esperança de que virá um novo céu, virá uma nova terra, onde habita a justiça, não haverá mais choro, não haverá mais dor, e tudo que nós temos que fazer é permanecermos firmes. Só para finalizar,
Eu queria ler um texto aqui rapidamente, que o apóstolo Paulo, ele fala, estou citando bastante o apóstolo Paulo hoje, né? Vamos lá. Romanos 8, abre aí rapidinho. Romanos 8, 24 e 25. Porque, Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós esperamos o que não vemos, baseado em quê? Na fé. Se Jesus falou que ele vai voltar para buscar a sua igreja, eu creio, você crê, ele vai voltar. Se Jesus falou que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto viverá, eu creio, ele vai me ressuscitar no último dia, ele vai cumprir a promessa dele. Então, baseado nessa promessa do Senhor, crendo que ele vai buscar a sua igreja, que a palavra do Senhor, ela nos conforta acerca dos que dormem, que nós não vivemos sem esperança como o povo que está no mundo. Nós temos esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele morreu lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Um homem santo que veio e falou assim: eu não vim revogar a lei. Ele não veio revogar, ele veio cumprir, ele veio fazer o que homem nenhum seria capaz de fazer. E ele veio e se sacrificou naquela cruz. E aí, irmãos, nós podemos passar até por dificuldades, mas jamais vamos ser derrotados, porque o Senhor nos garante a vitória. Amém? Fique de pé agora, vamos orar, vamos nos preparar para nós participarmos da ceia, como está em Tessalonicenses, que possamos um consolar os outros com a esperança da vida eterna.